Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, hoje estamos aqui para responder a dois questionamentos que têm tirado a paz de muitos crentes. Há dois questionamentos que têm gerado dúvidas, incertezas e instabilidade emocional, espiritual. E eu quero crer que a partir dessa informação, a maioria dos que estão aqui nessa plataforma terão um pouco de paz, de tranquilidade, de sossego para prosseguir a sua vida espiritual, ministerial, sem se deter com esses detalhes. Estaremos aqui esclarecendo duas coisas que muitas pessoas têm nos perguntado aqui, se é ou se não é a marca da besta. Se deve ou se não deve aceitar. É sobre isso que eu vou falar. Duas coisas que têm tirado a paz e o sono de muitos crentes que estão com medo e têm dito que talvez isso possa ser a marca da besta, e muitos até estão relutando aí em saber se aceita ou se não aceita, se pratica ou se não pratica. Fique ligado aí que você vai ter a informação com precisão, com riquezas de detalhe, e eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo te colocará paz no coração com respeito a esses acontecimentos que nós já estamos vivendo agora, né? Então precisamos ter a paz, pelo menos para servir a Deus. Amém? Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de te pedir, se inscreve no nosso canal e enquanto eu estou falando, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso pelo Insta. Aqui, afixado no topo dos comentários, está o link do meu Insta, tá ok? Você pode falar comigo pelo direct. Também lá no nosso Insta, lá, a gente posta dia sim, dia não, mensagens de 3 a 4 minutos que nos servem muitas vezes como uma resposta de Deus, como uma passagem bíblica que venha nos trazer conforto. Você vai ter ali inúmeras mensagens. Sabe aquele dia que você está assim, poxa Deus, fala comigo, eu gostaria de receber uma estratégia, uma informação da tua parte, Espírito Santo, fale comigo. Eu tenho certeza que se você orar e entrar no Insta, você vai ver várias mensagens de 3 a 4 minutos e você ouvirá Deus falando com você ali no nosso Instagram, tá bom? É Josué Rasgando o Verbo. Aqui está fixado o link do meu Insta. Te aguardo lá, tá bom? E lá também você pode conversar comigo pelo direct, ok? Também, se você quer nos agendar para estarmos na tua igreja, levando a palavra de Deus, você também pode entrar em contato. Já estamos atendendo as agendas para 2021, ok? Em nome de Jesus, estamos obedecendo o ídolo de Cristo, pregamos aí na sua cidade, no seu estado, no seu país. Onde você nos convidar, estaremos aí para pregar a preciosa palavra de Deus. E em nome de Jesus, então, vamos agora ao que interessa. Meus irmãos, muitas pessoas têm nos perguntado, têm questionado, pastor, essa questão do Pix é a marca da besta? Pastor, essa questão da picada é a marca da besta? Eu devo aceitar o Pix na minha conta corrente? Eu devo aceitar a picada? Não estaria eu aceitando a marca da besta com este ato? Não estaria eu perdendo a minha salvação? Talvez você que já tem um pouco mais de informação está aí. Ai, meu Deus, quanta ignorância. Mas não é dessa forma. Talvez você foi um pouco mais agraciado, tem essa informação e tem essa segurança. Mas vocês não têm noção de quantas perguntas que eu recebo nesse nível. Então, a gente vai tentar esclarecer aqui de uma maneira mais clara e objetiva, numa linguagem comum, para as pessoas acessarem e entender como isto funciona. Tá ok? Então você que já entende isso, tenha um pouco de paciência em nome de Jesus Cristo, tá ok? Vamos falar sobre esses dois itens que mais tem sido perguntado nesses últimos tempos, se é ou não a marca da besta. Se a pessoa aceitar uma dessas coisas, se ele está perdendo a sua salvação e aceitando a marca da besta. Primeiro aspecto, tá? Eu quero falar a partir da minha linha teológica, ou seja, da linha assembleiana, da linha da Assembleia de Deus. Como eu já disse, a questão da grande tribulação, o período do anticristo, existem 3 linhas teológicas, tá ok? E essas linhas teológicas são
pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. A pré-tribulacionista acredita que a igreja será retirada da terra antes da grande tribulação. A mesotribulacionista acredita que a igreja será tirada da terra na metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio. E a linha teológica que acredita que a igreja só será tirada após os 7 anos da grande tribulação. Então eu vou falar a partir do ponto de vista teológico em que a minha denominação, que a minha igreja e outras demais também aceitam, que é a pré-tribulacionista. Acreditamos que a igreja será removida antes desse dia, mesmo porque temos como base, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz que a igreja está como um agente que detém a manifestação do anticristo e que ele só se manifestará depois que este for retirado. E este é a ação do Espírito Santo em conjunto com a igreja. Acreditamos nisso também, embasado em Apocalipse 3:10. Deus dizendo que nos livraria daquele grande dia da tentação em que há de vir sobre a terra. E também acreditamos nisso porque na passagem bíblica de Apocalipse que narra a volta de Jesus para guerrear contra o anticristo, a besta, o falso profeta, né? E o dragão, narra que Jesus, ele vem juntamente com o seu exército. E nesse seu exército é citado os eleitos de Deus. E nós, como igreja, também acreditamos que nós somos o eleito e que faremos parte desse exército que virá para guerrear contra o anticristo, o falso profeta, para implantar o governo milenar. Acreditamos que esta vinda de Jesus não será para a igreja, mas com a igreja. Será para Israel. Será uma batalha contra o anticristo, a besta, que é o falso profeta, e o próprio dragão, onde ele será aprisionado por 1000 anos, por ocasião da implantação do governo milenar de Cristo. Posto isso também, eu quero também aqui dar uma pincelada em outra questão de linhas teológicas. Nós temos a linha teológica calvinista e a linha teológica arminiana. A linha teológica calvinista, ela defende a teologia da predestinação, em que as pessoas já foram predestinadas ou para ir para o céu ou para ir para o inferno. E nós, arminianos ou assembleianos e de algumas outras denominações também que aceitam a doutrina de Armínio, nós acreditamos na eleição, não na predestinação. Então nós somos eleitos, não predestinado. Por isso, quando cita lá que ele volta com seu exército, com seus eleitos, nós entendemos que é a igreja que volta com ele no final dos 7 anos da grande tribulação. Também temos ensinado aqui nessa plataforma que no período dos 7 anos de grande tribulação na terra, haverá os 7 anos das bodas do Cordeiro, onde também será distribuído os galardões para os salvos. Amém? Posto isso, então, vamos aos itens que têm tirado a paz e o sono de inúmeros crentes, ok? Vamos começar, então, pelo Pix. O Pix, ele é uma forma de pagamento instantâneo, transação instantânea. Hoje, enquanto a maioria das transações, feita fora de horário bancário, feita em dias de feriado, finais de semana, ela tem um prazo muito longo para ser compensado, para ser creditado na conta. Porém, o Pix, ele veio para agilizar isso. E o Pix, ele faz essa transferência, ele debita instantaneamente. Então, o que seria o Pix numa linguagem bem simples para os nossos irmãos? Uma forma de pagamento instantânea, uma forma de transação, de transferência instantânea.
Ou seja, eu vou fazer uma transferência para qualquer lugar do Brasil, eu faço essa transferência agora, sendo um sábado, um domingo, um feriado, meia-noite, 1 hora da manhã, seja qual for o horário, instantaneamente é debitado, é creditado na conta de quem eu depositei ou fiz a transação via chave Pix. Ok? Então isso é uma facilitação para as transações comerciais, ok? E isto é o quê? É o primeiro passo para a implantação da moeda digital. Primeiro passo, o Pix, que é essa forma de pagamento instantâneo, que possivelmente no futuro ela será globalizada, ou seja, hoje a gente não consegue fazer isso aí internacionalmente, mas a tendência é que isso seja globalizado. Então, o primeiro passo para a implantação da moeda digital é o Pix. Após o Pix, vem uma outra forma também de agilizar transações comerciais, que é também chamado de Open Bank. Tá, ok? Isso aí também já está sendo instrumentalizado, o Open Bank. Não vamos entrar aqui nos detalhes técnicos do que seria esse Open Bank, mas você pode pesquisar para ganharmos tempo, tá ok? Após o Open Bank, aí então entraria a moeda digital. Aí você vai dizer, mas pastor, hoje já existem moedas digitais ou as moedas que são através de códigos criptográficos, como bitcoins. Porém, o bitcoins, ele é um sistema de moeda digital que na realidade ele é de uma certa forma anarquizada. Os governos não têm um certo domínio sobre o bitcoins. Ele é operacionalizado de uma forma independente, anarquista. E qual é a intenção da nova ordem mundial? Centralizar tudo no governo do anticristo. E o Bitcoin foge a essa regra, porque o Bitcoin é uma moeda criptográfica, né? E essa moeda ela é anarquizada, porque ela não está sob o domínio de nenhum governo, de nenhuma política, de nada que está nesse mundo. Então eles precisam fazer alguma coisa que caia dentro do domínio do sistema da nova ordem mundial. E então, para quebrar todas essas moedas digitais que não têm dependência de governos, eles vão implantar as moedas digitais que são vinculadas a todos os bancos centrais de cada país. Ok? Então o que acontece? Países como a China já está com a sua moeda digital pronta para começar a funcionar. Os Estados Unidos já também está com a sua moeda pronta. Aqui no Brasil, o presidente do Banco Central já disse que a nossa moeda digital estará pronta possivelmente no final de 2022. E todos os países já estão implantando. E as moedas digitais, elas serão operacionalizadas pelos bancos centrais, que automaticamente são conectados, ligados e submissos ao Banco Mundial, ao FMI, a organização que está por trás o principado chamado Mamão, que domina sobre as finanças mundiais, sobre o dinheiro, ok? Então automaticamente cai na mão do anticristo, cai na mão do governo mundial, a moeda digital. Então são esses 3 passos. Então o Pix é apenas o primeiro passo. E você aceitando o Pix na sua conta corrente, você não está aceitando marca da besta, você não está se dobrando ao anticristo, ao falso profeta, ao dragão e coisas do gênero. Se você tem essa opção no seu banco, na sua conta corrente, pode fazer isso tranquilamente, tá ok? Você pode aceitar o Pix, que não tem problema nenhum. O Pix não é a marca da besta. Mesmo porque dentro da nossa linha teológica, tá? Nós entendemos que essa questão da marca da besta é para quem ficar, para quem não for no arrebatamento da igreja. Nós, como igreja, aguardamos o arrebatamento, que acontece momentos antes do anticristo assumir o governo mundial. Então, se eu estou falando aqui sobre aceitar ou não marca da besta, eu estou falando para quem acredita que vai estar aqui no período da grande tribulação. Eu estou falando para quem acredita
que a igreja não será retirada antes. Eu estou falando para quem acredita que os seus olhos físicos contemplarão o anticristo. Ponto final. Eu não acredito nisso. Eu acredito no arrebatamento da igreja antes do período da grande tribulação, antes da implantação do governo mundial. Nós vamos viver o princípio de dores, vamos ver toda essa armação arrumando o cenário para o anticristo, porém, quando ele for assumir, ele só assumirá porque nós seremos removidos, porque segundo Tessalonicenses, nós somos o agente que através do Espírito Santo estamos como uma pedra de tropeço no sapato do anticristo. Amém? Posto isso agora então, vamos para a segunda pergunta. A pergunta é sobre a picada. Se a picada é a marca da besta, né? E muitas pessoas têm se preocupado, toma, não toma. A realidade é esta, tá? Eu vou falar mediante a algumas informações que eu fui buscar em campo. A maioria dos profissionais dessa área não gostam de falar disso. Quando falam disso, diz assim, mas não coloca meu nome, não diga que eu falei, eu não posso, porque não sei se vocês sabem, mas geralmente todos os médicos, eles têm um certo vínculo com os laboratórios farmacêuticos, ok? Tanto é que esse vínculo aí, para ser quebrado um pouco, foi quando implantou-se a lei de que na receita médica o medicamento deveria ser descrito a princípio mediante o seu princípio ativo, não mais pelo nome fantasia, certo? Para evitar justamente esse vínculo ainda mais estreito. Então estabeleceu-se que o médico ele tem que fazer a descrição pelo princípio ativo, sem dar o nome fantasia do medicamento, tá ok? Mas mesmo assim ainda continua isso de uma forma muito forte e até mesmo um médico ele tem medo de falar, de se apresentar porque ele é fritado pelo sistema, ok? Os médicos que estão botando a cara aí na mídia e falando, eles estão sofrendo consequências terríveis. Então quando a gente vai conversar, a pessoa fala em off, não autoriza dar seu nome e simplesmente é dessa forma, tá ok? Então, o que eu vou passar mediante algumas coisas que já está na mídia, que é oficial e que não poderá ser tido como teoria da conspiração. Qual é o problema com a picada? O problema com a picada não é questão de anticristo ou falso profeta ou marca da besta. A questão é com a sua própria saúde. Por quê? Porque o grande dilema da picada é que é impossível se fabricar uma picada com tempo recorde, como o que foi feito, estas que estão entrando aí no mercado e que estão em fase de teste. Existem picadas que foram 5 anos, 10 anos, por quê? Tudo isso passa por um processo. São várias etapas. Após todas essas etapas, né, para se utilizar a picada, ainda existem depois as avaliações de curto, médio e longo prazo. Então, na realidade, uma picada para ser considerada tranquila, sossegada, vai no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos, ok? E o que anda acontecendo com essas picadas que estão aí no mercado? Foram elaboradas em tempo recorde. Aqui, na nossa plataforma, eu tenho aqui um vídeo meu, tá? Em que eu mostro para vocês, né? E essa informação veio de um portal de esquerda, o Portal 360, falando sobre a picada da Sinovac, tá? Que é essa parceria do Dória com o Dragão. Olha só, para vocês terem noção. Em março, no começo de março, na primeira quinzena de março, não, me perdoe, na primeira quinzena de abril de 2020, na primeira quinzena de abril de 2020, tá? O Portal 360 veiculou uma matéria falando sobre a picada da Sinovac e mostrou a foto
de uma delas já envasada, no começo de abril, envasada e com rótulo em português. Como isso? No começo de abril, sim, no começo de abril. Saiu a foto, foi veiculada, todo mundo viu a foto, tá? Ela envasada e com a data e com rótulo todo em português. Como que isso se dá? Isso se dá de uma maneira muito sinistra, porque na realidade, até mesmo essa parceria foi firmada em meados de 2019. Começou esse processo em agosto. E em 2019 já estava tudo assinado, tá? Quando na realidade, oficialmente, foi detectado o bichinho lá do dragão em novembro pela ONU. E o dragão disse que não foi em novembro, disse que foi em dezembro. Tá bom, seja novembro ou seja dezembro, o que ocorre? Se foi em novembro, se foi em dezembro, vamos contar. Janeiro, fevereiro, março, abril. Como que 4 meses depois da descoberta do bichinho, já estava com uma picada pronta, envasada, com rótulo em português, a partir dessa parceria que foi firmada no ano anterior e meses antes de se conhecer o próprio bichinho. Como é que se explica isso? Entendeu? Então o que ocorre? O outro fator também que é preponderante é que a própria dona da picada, que tem a parceria com o nosso instituto aqui de São Paulo, eles não querem tomar a picada. Eles não querem utilizar no seu povo. Eles disseram assim que eles não vão querer sair, não. Essa daí é só pro Dória, ok? Essa picada que saiu aí com essa parceria, eles disseram assim, ó, isso aí você fica para você, Dória. Nós estamos fazendo, nós só vamos querer receber a nossa parte pela parceria. Mas agora para utilizar, você utiliza no teu povo, testa no teu povo, testa com o teu povo. Nós não queremos. Eles estão desenvolvendo outra. Agora, se eles estão desenvolvendo outra para o seu povo, para o seu exército, para os seus médicos, por que que nós temos que ter a obrigação de ser cobaia de algo que eles não querem utilizar? Está aí o grande dilema. E o dilema é que as informações de médicos e cientistas é que é impossível se fazer algo seguro nessa questão da picada com tão pouco tempo e até mesmo com pouco conhecimento do próprio bichinho aí, né? Do coronga, entendeu? Então o problema maior dessas picadas também não é a questão de ser ou não ser a marca. Não é a marca, ok? Não é a marca, ok? O problema é muito mais relacionado à tua saúde. Nós vimos aí reações adversas de pessoas, né, que desmaiou, apagou, ao vivo no teste dessas coisas aí, né? E outras, né, que até mesmo entraram em óbito por testar, por serem cobaias no teste dessas coisas. Não só da parceria aqui, mas de outras farmacêuticas aí. Entendeu? Então, o problema maior está relacionado com a tua saúde física. Não com a tua saúde espiritual, com a tua morte física, não com a tua morte espiritual. Então, esquece esse negócio aí de falar que ela é a marca da besta. Não é a marca da besta, ponto final. Por quê? Porque a realidade é esta, né? Que essa marca da besta, ela será imposta nesse período de 7 anos. Nós não estamos ainda nesse período de 7 anos. Ela não vai ser imposta antes do período, você está entendendo? Você precisa entender que para ela ser imposta, ele já tem que estar aí. E a realidade é essa, que a palavra de Deus está descrito, que não só aceitar a marca da besta, como também adorar a sua imagem, porque isso vai acontecer quando? Quando ele profanar o templo que ele mesmo vai construir lá para Israel. Ele vai chegar no santíssimo lugar do templo, que é onde fica a arca da aliança, onde se manifesta a presença de Deus, e ele vai pôr ali a sua própria imagem.
E a partir daí, então, ele vai dizer: eu devo ser adorado, eu devo ser cultuado, e não só adorado, não só cultuado, mas todos os moradores da terra terão que me aceitar e me aceitar mediante esta marca, mediante este carimbo, mediante esta ação e mediante esta confissão. Deixa eu te explicar uma coisa: o mundo espiritual, ele é legalizado pela palavra. O mundo espiritual não funciona de maneira aleatória. Então, uma pessoa não pode falar assim, ó, eu vou enganar a fulana de tal ali, a Maria, a Joana, para ela fazer um pacto com o diabo. Aí eu pego um copo de água e em oculto eu falo assim: olha, diabo, quem beber esse copo de água aqui vai estar fazendo um pacto mortal contigo, um pacto irrevogável. Eu estou consagrando essa água para ti, diabo, e vou distribuir, e inúmeras pessoas terão um pacto contigo a partir de tomar esse copo de água. Tem valor no mundo espiritual isso? Não tem valor espiritual no mundo espiritual isso. Por quê? Porque pactos e alianças do mundo espiritual, eles são, na realidade, concretizados no âmbito espiritual, com a minha alma, com o meu espírito. Você está entendendo? É no âmbito espiritual. Simplesmente é externalizado através de um ritual, através de ícones, através de coisas palpáveis. Mas o princípio de aliança, pacto, se dá na alma, no entendimento, no espírito. Você está entendendo? Não funciona dessa forma, ok? Não é na maneira física da questão, da coisa. Precisa ser confirmado com o meu entendimento, até mesmo para receber Jesus, né? Eu tenho que confessar com a boca e crer com o meu entendimento. Aceitá-lo no meu coração é um negócio intrínseco, não é só uma coisa verbalizada. Tem que estar concretizada no íntimo da minha alma, do meu coração. Então a mesma coisa se dará com essa marca. E o que ocorre é o seguinte: essa marca será aceita porque junto com essa marca a pessoa receberá inúmeras vantagens, inúmeros benefícios. A pessoa dará um up na sua vida. Então, na realidade, será algo que as pessoas vão correr atrás. Eu quero. Nossa, quanto benefício. Nossa, quantas coisas boas vai me trazer isso. Então, fique tranquilo, as pessoas vão correr atrás. As pessoas vão querer, exceto, né, os desviados que ficaram aqui no arrebatamento da igreja. Esses saberão que só se salvarão não aceitando. E para não aceitar, simplesmente será debaixo de um decreto de morte. Ou aceita ou morre. E haverá salvação nesse período da grande tribulação? Sim, mesmo porque haverá duas testemunhas enviadas por Deus de maneira sobrenatural, acredita-se ser Elias e Enoque, que estarão pregando, profetizando aqui nesse período. Haverá sim salvação de almas. E a palavra de Deus relata que esses serão salvos através da sua própria degola, serão degolados, torturados e mortos. Chegarão nos céus como mártir, tá ok? Então, nos 7 anos se salva como mártir. Não tem mais a questão de ser tão liberal quanto hoje. Posto isso, eu quero crer que você receba agora paz no teu coração e entenda de uma vez por toda que nem Pix, nem Open Bank, nem moeda digital, nem a picada é a marca da besta. A marca da besta, ela tem que ser aceita e ela será imposta pelo anticristo já quando ele estiver governando. Ele não está governando ainda. Não se foi implantado ainda o governo do anticristo. Então não tem como estar se aceitando a marca de um cara que nem está aí oficialmente. Você está entendendo? Então descansa no Senhor, tenha paz. E se você é como eu, pré-tribulacionista, arminiano, fica tranquilo, fica em paz. Nós não estaremos aqui nesse momento. Seremos tirados antes. As pessoas dizem, mas pastor, Deus vai fazer diferença com a nossa igreja da nossa época? Porque todas as igrejas de todas as épocas sofreram tribulações? Sim, sofreram. Mas só que Jesus também deixa bem claro que esta que vai acontecer nos 7 anos, ele disse assim que nunca houve igual, nem antes e nem haverá depois. É uma tribulação sobrenatural. É algo que Jesus diz que nunca aconteceu igual na face da terra. Por isso que ele poupará a sua igreja, segundo Apocalipse 3:10. Eu descanso nisso, eu tenho paz nisso.
Agora, cá entre nós, seja pré, seja meso, seja pós-tribulacionista, entenda uma coisa: tem que ter azeite na lâmpada, tem que estar preparado, tem que andar à luz da palavra de Deus, tem que viver em santidade, santificar-se cada dia mais ainda. Isso é ponto pacífico, vale para todos. Amém? Que Deus abençoe a vocês em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração e quero crer que a partir de hoje você tem paz. Siga-nos lá no Instagram, vai lá, me ajuda lá, por favor, me ajuda lá. O link tá aqui, tá bom? Quero te ver lá no meu Instagram. Se inscreve no nosso canal. Beijo no teu coração.